Quem são os anjos? Anjos são seres espirituais, que têm inteligência, emoções e vontade. Isto é verdadeiro tanto para anjos bons quanto para anjos do mal. Os anjos possuem inteligência, Mateus 8:29, 2 Coríntios 11:3, 1 Pedro 1:12. Demonstram suas emoções, Lucas 2:13, Tiago 2:19, Apocalipse 12:17, e demonstram que têm vontades, Lucas 8:28-31, 2 Timóteo 2:26, Judas 1:6. Os anjos são seres espirituais, Hebreus 1:14, sem um corpo físico real. O fato de não terem corpos não muda o fato de terem suas personalidades. O conhecimento dos anjos é limitado por serem criaturas. Isto significa que eles não sabem tudo o que Deus sabe, Mateus 24:36. Entretanto, parece que têm um conhecimento maior do que os humanos. Isto pode ocorrer por 3 razões. 1. Os anjos foram criados como uma ordem superior de criaturas no universo, em comparação aos seres humanos. Por este motivo, é de sua natureza possuir maior conhecimento. 2. Os anjos estudam a Bíblia e o mundo de forma mais completa que os humanos e assim obtêm conhecimento, Tiago 2:19, Apocalipse 12:12. 3. Os anjos adquirem conhecimento através da longa observação das atividades dos seres humanos. Diferentemente dos humanos, os anjos não têm que estudar o passado, eles o viveram. Assim, sabem como os outros agiram e reagiram em determinadas situações, e podem então prever com grande exatidão como nós vamos agir em circunstâncias parecidas. Apesar de terem vontade, os anjos são, como todas as criaturas, sujeitos à vontade de Deus. Os anjos bons são enviados por Deus para ajudar os crentes, como diz Hebreus 1:14. A seguir, algumas atividades que a Bíblia atribui aos anjos. Eles louvam a Deus, Salmos 148:1, 2, Isaías 6:3. Eles adoram a Deus, Hebreus 1:6, Apocalipse 5:8-13. Eles se regozijam nos feitos de Deus, Jó 38:6-7. Eles servem a Deus, Salmos 103:20, Apocalipse 22:9. Eles se apresentam perante Deus, João 6, 2:1. Eles são instrumentos dos julgamentos de Deus, Apocalipse 7:1, 8:2. Eles trazem respostas às orações, Atos 12, 5, 10. Eles ajudam a ganhar pessoas para Cristo, Atos 8, 26, 10, 3. Eles observam a ordem cristã, obra e sofrimento, 1 Coríntios 4, 9, 11, 10, Efésios 3, 10, 1 Pedro 1, 12. Eles dão encorajamento em tempos de perigo, Atos 27, 23, 24. Eles cuidam dos justos no momento da morte, Lucas 16, 22. Os anjos são de uma ordem completamente diferente da dos humanos. Os seres humanos não se tornam anjos após a morte. Os anjos nunca se tornam e nunca foram seres humanos. Deus criou os anjos da mesma forma que criou a humanidade. Em nenhum lugar a Bíblia afirma que os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus, como foram os humanos, Gênesis 1, 26. Os anjos são seres espirituais que podem, até certo ponto, assumir forma humana. Os humanos são basicamente seres físicos, mas com um aspecto espiritual. Quem são os demônios? Os demônios são anjos caídos, como Apocalipse 12, 9 indica. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos. A queda de Satanás do céu é simbolicamente descrita em Isaías 14, 12, 15, e Ezequiel 28, 12, 15. Quando caiu, Satanás levou alguns dos anjos com ele, 1/3 deles, de acordo com Apocalipse 12, 4. Judas 6 também menciona anjos que pecaram. Então, biblicamente, os demônios são anjos que, juntamente com Satanás, decidiram rebelar-se contra Deus. Alguns dos demônios já estão guardados sob trevas, em algemas eternas, Judas 1:6, pelo seu pecado. Outros estão livres e são referidos como os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, em Efésios 6:12, Colossenses 2:15. Os demônios ainda seguem a Satanás como seu líder e batalham contra os santos anjos em uma tentativa de frustrar o plano de Deus e atrapalhar o seu povo. Daniel 10:13. Os demônios,
Como seres espirituais, têm a capacidade de tomar posse de um corpo físico. A possessão demoníaca ocorre quando o corpo de uma pessoa é totalmente controlado por um demônio. Isso não pode acontecer com um filho de Deus, uma vez que o Espírito Santo habita no coração do crente em Cristo, 1 João 4,4. Jesus, durante o seu ministério terreno, encontrou muitos demônios. Claro que nenhum deles era mais poderoso que o próprio Cristo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos. Mateus 8,16. A autoridade de Jesus sobre os demônios é uma das provas de que ele era realmente o Filho de Deus. Lucas 11:20. Os demônios que o encontraram sabiam quem ele era, e temiam. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8:29. Os demônios sabem que o seu fim será um de tormento. Satanás e seus demônios agora têm o objetivo de destruir a obra de Deus e enganar qualquer pessoa. 1 Pedro 5:8, 2 Coríntios 11:14 e 15. Os demônios são descritos como espíritos do mal, Mateus 10:1, espíritos imundos, Marcos 1:27, espíritos mentirosos, 1 Reis 22:23, e os anjos de Satanás, Apocalipse 12:9. Satanás e seus demônios enganam o mundo, 2 Coríntios 4:4, divulgam uma falsa doutrina, 1 Timóteo 4:1, atacam os cristãos, 2 Coríntios 12:7, 1 Pedro 5:8, e combatem os santos anjos, Apocalipse 12:4-9. Os anjos caídos são inimigos de Deus, mas são inimigos derrotados. Cristo tem derrotado os principados e as potestades, e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, Colossenses 2:15. À medida que nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, não temos nada a temer. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Qual a sua opinião sobre anjos e demônios? Obrigado por assistir.